Olá pessoal, estamos aqui continuando a nossa jornada do comentário da leitura bíblica. Hoje estaremos falando sobre os capítulos 5 e 6 de Atos. Como eu disse a vocês antes, nós não estamos aqui repetindo a leitura bíblica. Você tem que estar lendo a Bíblia e acompanhando conosco os comentários. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, marcar lá o sininho para receber notificações toda vez que nós publicarmos um vídeo do comentário. E ao final você marca lá se você gostou ou não gostou. A nossa jornada segue hoje com o capítulo 5 e 6 de Atos. Lembra que ontem nós terminamos a leitura bíblica. Se você leu o capítulo, você vai ver que no final ele falou de Barnabé, que vendeu um campo e entregou todo o dinheiro aos apóstolos. Começa o capítulo com um casal chamado Ananias e Safira que faz a mesma coisa que Barnabé. Vende parte de um campo, é interessante que ele fala parte de um campo, e pega o dinheiro e, ao invés de levar o dinheiro todo para os apóstolos, eles dizem que entregaram o dinheiro todo, mas eles retiveram consigo parte desse dinheiro. O Espírito Santo revelou a Pedro e Pedro falou: por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Por que vocês estão trazendo uma falsa informação para a igreja e causando na igreja e querendo diante da igreja fazer um nome, fazer alguma coisa de piedade que vocês não são? Esse ato de Ananias e Safira causou uma consequência para eles mesmos. Dura coisa é brincar com o Senhor, né? Mais ou menos fazendo referência ao que aconteceu no altar do sacerdócio de Arão, quando seus filhos apresentaram fogo estranho diante de Deus, lá na lei de Moisés. E vocês observam que eles estavam muito ligados ainda à lei de Moisés. Todo o contexto deles era no templo e nas sinagogas. Então eles eram muito ligados à lei de Moisés. Então o que aconteceu com Ananias e Safira foi uma referência de que aquela igreja era realmente o povo de Deus, porque eles apresentaram fogo estranho diante de Deus, da mesma forma que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, apresentaram fogo estranho diante de Deus e foram mortos. Por isso Ananias e Safira foram fulminados porque quiseram apresentar uma oferta diante de Deus, mas uma oferta estranha, porque vinha de mentira, vinham carregadas de vaidade e vontade de poder, de ter um nome diante da igreja, falsamente construída num sentimento falso de coração. Então vocês observam que há uma referência. A igreja se forma e fala: nós somos povo de Deus, nós carregamos agora o nome de Deus. Aí fez essa referência, esse paralelo em que aconteceu com Nadab e Abiú e Ananias e Safira. Por isso que muitas vezes pode parecer estranho a nós que eles foram fulminados e mortos, mas era uma referência clara à oferta e sacrifício que Nadab e Abiú tinham feito de forma estranha a Deus e foram fulminados. Da mesma forma como Ananias e Safira chegam diante de Deus e fazem uma oferta estranha, eles são fulminados. Isso traz um temor ao povo, porque o Espírito Santo passa a mostrar para eles: olha, que agora vocês precisam entender que o reino de Deus está estabelecido em Cristo Jesus e toda a promessa de Deus reside nele e na igreja. A partir daí, os apóstolos continuaram a pregar e continuaram a falar sobre Jesus e continuavam dentro do templo, no pórtico de Salomão, pregando. Os sacerdotes, especialmente o partido dos fariseus, resolveram tomar os apóstolos e falar com eles: olha, vocês continuam falando de Jesus e nós já tínhamos dito para vocês pararem de fazer isso. Então eles pegaram os apóstolos, prenderam e colocaram na prisão. À noite o Espírito Santo abre as portas de forma miraculosa, sem os guardas verem. Eles saem e voltam para o templo, porque o Espírito Santo diz para eles: volta e continue pregando. O interessante é quando a gente fala abriram as portas, na realidade as portas não foram abertas, porque nós vamos ver que no dia seguinte eles foram buscar eles na prisão e as portas estavam fechadas e os guardas estavam lá, não viram nada, mas eles saíram, foram para o templo e começaram a pegar e ensinar logo cedo, de manhã cedo, no templo. Desculpe. No dia seguinte os sacerdotes reuniram o conselho e vão falar assim: nós vamos agora julgá-los, vai lá buscar eles na prisão. Chegou lá, os guardas estavam lá na porta, as portas estavam fechadas, como eu falei antes, e quando eles viram, eles não estavam lá. Ficaram todos muito espantados. Falei: como é que eles saíram se não tem como sair daqui? Aí apareceu alguém e disse: não, eles estão lá no templo falando. Pegaram eles, trouxeram e quando trouxeram eles, falaram para eles: nós não dissemos para você, lembra que ontem nós falamos sobre isso,
que eles ameaçaram eles para não falarem de Jesus. Então eles voltaram e disseram: nós não dissemos para vocês não falar sobre isso? Vocês querem jogar sobre as nossas costas, isso os sacerdotes falando, o sangue de Jesus? Aí eles reafirmaram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E esse Jesus que vocês mataram é Senhor e Salvador. Ele está dando chance ainda para que vocês se arrependam e se convertam dos seus pecados. E eles começaram a falar firmemente com os sacerdotes. Os sacerdotes ficaram de tal forma enraivecidos que quiseram matá-los. Vocês observam que nesse texto, um pouco antes, quando os guardas foram buscar Pedro no templo, eles buscaram ele com calma, porque estavam com medo de serem apedrejados. Mas nessa hora os sacerdotes ficaram de tal forma enraivecidos que quiseram matá-los. Aí o que aconteceu? Gamaliel, que era um prestigioso, um sacerdote com muito prestígio, falou: olha, gente, calma, porque se essa palavra vem de Deus, ela vai permanecer e vocês podem estar indo contra Deus, senão ela vai passar. O que isso quer dizer? Que lá no próprio meio entre os sacerdotes o Espírito Santo começava a trabalhar de tal forma que eles já começavam a perceber que aquela palavra era de Deus, a ponto deles darem até a chance da possibilidade de ser a palavra de Deus. Você imagina uma pessoa totalmente formada na lei, quando ela recebe a palavra de Jesus, o Senhor da graça, que a lei ela está no coração, e aqueles rituais todos, ainda que precisam ser feitos, que Jesus cumpriu toda a lei, mas aquilo extrapola para o nível espiritual, aquilo é muito difícil para um sacerdote. E quando ele dá pelo menos a hipótese de que aquilo possa ser de Deus, é que o Espírito Santo já estava trabalhando. E aí o que aconteceu? Eles bateram muito neles e os despediram. Eles ficaram extremamente satisfeitos, por incrível que pareça. Apanharam e ficaram satisfeitos, porque estava se cumprindo neles aquilo que Jesus disse. Vocês acham? Jesus disse para eles, né, antes de morrer, se eles me perseguiram a mim, eles vão perseguir a vós. E ele fala assim: vocês não são desse mundo, por isso que o mundo não os ama. Não nos ama. Então, quando eles viram isso acontecer, eles ficaram extremamente satisfeitos, porque eles estavam vendo cumprida neles a profecia e eles estavam agradando a Deus. Nisso surgiu uma outra situação, que na igreja existiam os helenistas e existiam os judeus da terra. O que é isso? Alguns judeus, quando os judeus foram espalhados pelo mundo, muitos foram formados na cultura grega, eram chamados helenistas, e outros ficaram na terra, eram mais raiz, vamos falar assim, né? E eles começaram a reclamar que aquele dinheiro que tinha sido distribuído pelos apóstolos a partir da venda das ofertas das pessoas não estava chegando nas viúvas dos helenistas, que claro, havia uma discriminação com eles, vocês foram criados entre os gregos e tal. Aí os apóstolos resolveram levantar 7 homens cheios do Espírito Santo para julgar as necessidades de cada um deles e fazer a distribuição da oferta, né? Para que as viúvas não ficassem sem o alimento. Poderíamos falar sobre as viúvas. Vocês observam que eles separaram homens cheios do Espírito Santo, porque este julgamento da necessidade era de distribuir o dinheiro para cada um, era preciso ter sabedoria. Entre eles estava Estevão. Estevão, o capítulo 6 começa a falar um pouco sobre Estevão, porque amanhã nós vamos falar sobre Estevão com mais profundidade, o capítulo que vai entrar já no capítulo 7 e 8, né? Mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e começou a pregar. E vocês observem que entre essa passagem que ele separa os diáconos para fazer a distribuição das mesas e a próxima parte, quando Estevão entra em conflito com os helenistas e vai discutir com eles, tem um versículo, se não me engano está no versículo 7 do capítulo 6, que diz assim: também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, entre os próprios sacerdotes o Espírito Santo começou a trabalhar e eles começaram a se converter. Então Estevão teve uma discussão com os helenistas numa sinagoga. Helenistas são aqueles que vieram da Grécia. E eles ficaram com muita inveja de Estevão, porque eles se achavam intelectuais, afinal eles foram criados na cultura grega, e não conseguiam discutir com Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aí o que eles fizeram? Eles partiram para mentiras e para difamação.
e levaram ele ao conselho de sacerdotes e disseram que ele estava querendo acabar com os costumes judaicos. E aí começou uma discussão entre o conselho, que nós vamos ver amanhã. Deus abençoe, meu irmão, e guarde o seu dia e seja abençoado, em nome de Jesus.